Olá, meus irmãos, meus amigos, é muito bom ter vocês mais uma vez conosco aqui para cultuarmos a Deus juntos neste culto aqui, nesta noite, neste domingo. Nós queremos lembrar para você que nós estamos em campanha de missões estaduais, nós estamos coletando as ofertas dos irmãos. Se você quiser, você pode depositar na nossa conta, ou então você pode entrar em contato com um de nós para nós buscarmos com você. Mas o nosso alvo da nossa igreja é R$800. Nós já estamos recebendo a oferta de alguns irmãos e contribua você também para o nosso alvo da nossa campanha de missões estaduais. Plantemos a colheita é certa. A mensagem de hoje à noite vai ser ministrada pelo nosso irmão Marquinho, que ele falará um tema muito delicado em nossa igreja. Eu quero que você se atente, preste atenção nesse versículo bíblico aqui, que está lá em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. O tema é vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Vamos orar ao Senhor por esse culto, pela mensagem, que nós possamos estar com o nosso coração preparado e abertos para ouvirmos o Evangelho, que nós sejamos realmente controlados pelo Espírito, nós possamos realmente dominar o nosso próprio corpo, ciente que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principados e potestades. E o poder, o domínio, não vai ser feito por nossas próprias forças, mas vem de Cristo. Se a gente tentar batalhar contra as nossas paixões, contra os nossos desejos, só pela gente mesmo, nada feito, nós não conseguiremos, somente através do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Deus, Santo Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque nós somos resgatados, nós temos o Teu poder, Senhor Deus, para resistir a tudo que nos vier, as tentações em nossas vidas, Senhor. Mas nós somente poderemos resistir, meu Pai, se nós estivermos realmente fundamentados em Ti, Senhor Deus, fundamentados na Tua palavra, revestidos com a Tua armadura, Senhor Deus. Então, nesse momento, Deus recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, Senhor Deus, recebe os nossos cânticos e prepare o nosso coração para a palavra que nós ouviremos nesta noite. É que nós te pedimos no Teu santo nome, amado Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quando o sol se
tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O hino nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então você que está em Cristo Jesus, louve comigo, amém?
as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Vamos para um momento especial, um momento único, que é da mensagem bíblica, a reflexão da palavra de Deus. E eu fui desafiado a compartilhar um tema que normalmente não é tão falado nas igrejas, principalmente no púlpito, mas é um tema, uma área pecaminosa que tem que ser falada, que tem que ser conversada, que precisamos aprender a lidar. Algo difícil de ser lidado e algo que vem acometendo muito as igrejas, principalmente hoje em dia. Eu me refiro à impureza sexual, à imoralidade sexual. E quando eu falo isso, eu falo de pornografia, masturbação, de sexo fora do casamento, traição, adultério, cobiça, o desejo carnal, independente se efetuar um ato ou não. Então, tudo isso é impureza, é imoralidade sexual. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que esse pecado, esse
campo pecaminoso, ele está presente há muito tempo. Em Gênesis, nós lembramos do relato lá em Sodoma e Gomorra, quando 2 anjos vêm até Ló, a cidade mergulhada na homossexualidade e na depravação, queriam abusar daqueles homens, de maneira que Ló leva para dentro da sua casa aqueles 2 homens. Existe também o episódio de Diná, a filha de Jacó, que foi estuprada, foi violentada por Siquém, e aí depois os irmãos de Diná vão se vingar. Tem também o caso tão conhecido de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que estava simplesmente passeando ali no terraço do palácio, e ele viu uma mulher tomando banho, se agradou dela, perguntou quem era, e mandou trazê-lo, teve relações, e aí teve toda uma série de outros pecados que desenvolveu por conta desse pecado inicial. Então, no Antigo Testamento, a gente percebe vários episódios, várias ocorrências referentes a pecados sexuais. Muitos problemas esse pecado causou para as famílias, para o povo de Deus. E no Novo Testamento também. Eu não recordo aqui de uma ocorrência, de uma situação, de uma história em que o Novo Testamento ele vai narrar, mas a gente percebe que as igrejas daquela época, elas tinham bastante dificuldade nessa área, porque viviam em uma cultura em que o sexo liberal era muito comum. Então, naquela época em que existiam muitas religiões, muitos ritos, muitos cultos, muitos deuses pagãos, alguns dos cultos eram realizados com atos sexuais, com prostituição, com orgia. Então, muitas igrejas viviam dentro desse contexto, em que a cultura apoiava e entendia que o sexo fora do casamento, dentre outros pecados dessa área sexual, era simplesmente comum. Então as igrejas estavam nesse contexto. E por mais que na Idade Média esse tipo de pecado, a impureza, ele tenha sido meio que se calado um pouco, tenha sido encoberto, a partir da década de 70, 60, 70, com o movimento hippie, com o movimento paz e amor, faça amor, não faça guerra, né? A ideia, a luta pela libertação sexual, pela homossexualidade, pelo o sexo livre, a legalização do aborto, ele cresceu muito e influencia até os dias de hoje. Se a gente parar para pensar, hoje a gente vive praticamente quase que a mesma imoralidade de antigamente, como no tempo da Bíblia mesmo. Por que eu falo isso? É porque é cada vez mais comum jovens, até mesmo às vezes da igreja, terem uma vida sexual ativa antes do casamento. Infelizmente a gente percebe que os pais não têm tanto essa preocupação mais com os filhos de estarem fazendo sexo ou não antes do casamento. A gente percebe que as músicas elas têm cada vez mais uma conotação sexual, elas vulgarizam o corpo, o ato sexual, os filmes, propagandas, seriados, a gente percebe que cada vez mais a nudez do corpo vai aparecendo, e aquilo que antes era escandaloso, hoje é muito comum, hoje tem sido cada vez mais comum. Eu recordo de uma situação em que estava eu e minha família em um local para comer e tinha uma banda tocando, né, ao vivo, aquele som ao vivo, né? E aí chamou muita atenção porque uma das músicas falava uma história mais ou menos assim: a mulher de um marido estava com outro homem num motel, e aí o marido foi lá e achou, e aí como ele estava satisfazendo ela, ele deu um dinheiro para poder continuar lá com ela. E eu não sei, na verdade, o que é pior, se é a música que vulgariza o relacionamento, ou se de repente foi o fato de uma criança na hora estar cantando no microfone, e quando acabou várias pessoas aplaudiram, acharam engraçado, acharam legal. Isso mostra, irmãos, como a nossa sociedade, como a nossa cultura, ela está mergulhada na impureza, na imoralidade. De fato, ela está embriagada.
E a gente pode perceber as famílias desestruturadas, divórcios, né, relacionamentos mal resolvidos entre pais e filhos, muitas vezes é também um reflexo dessa imoralidade, dessa pecaminosidade. E precisamos estar alerta, precisamos estar atentos. Sabe, eu penso que a gente pode comparar essa ideia de pecaminosidade, dessa imoralidade, com um iceberg, né? Que um iceberg, quando a gente vê ele, a gente vê, na verdade, o que está fora da água é somente a ponta, é 10%. E 90% está debaixo da água. E daqueles 10%, é aquilo que é como se fosse as propagandas que mostram cada vez mais mulheres de biquínis, né? Cada vez mais a ideia de músicas que falam de relacionamento só de uma noite, de múltiplos parceiros, e a sociedade simplesmente vê isso como algo normal. Mas o que está por baixo da água, o 90%, o que vai acarretar são essas famílias desestruturadas, é traição, é gravidez indesejada, é violência sexual, abuso infantil, que cada vez mais tem crescido na nossa sociedade. Então a gente percebe uma sociedade carente, deprimida, também por conta da imoralidade sexual. Esse pecado da impureza, ele traz um desespero emocional, uma dependência. E alguns pesquisadores dizem até que a dependência da pornografia, ela é maior, mais forte do que a dependência de cocaína. Tem doenças sexualmente transmissíveis, e mais do que tudo isso, esse pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do convívio entre os irmãos, porque nos dá vergonha. Então precisamos sim pensar, refletir e nos posicionar quanto a esse pecado. Precisamos refletir bem a respeito. E nós iremos ler um texto que foi escrito para uma igreja em que vivia nesse contexto de imoralidade. Então abra sua Bíblia, nós colocaremos aqui o texto para você ler, mas abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Abra sua Bíblia, porque a gente vai depois ler outros versículos, e à medida que eu for falando outros textos, você pode ir lá folheando na hora também. Mas se você quiser acompanhar essa versão, você pode ler esses 3 versículos aqui na tela conosco, tá? Então diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la e nos ajude, Deus, a aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe aqui no capítulo 6 um estribilho. Estribilho. O que é um estribilho? É uma frase, uma expressão que se repete algumas vezes. E o estribilho que Paulo usa nesse capítulo é: não sabeis? É uma pergunta. Não sabeis? Acompanhe comigo lá no versículo 2, quando ele fala assim, ó: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? No versículo 3, ele vai falar: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aí pula para o 9, que ele fala assim: ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? No versículo 15, ele fala: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E no 16, ele fala: não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo só com ela? E agora no 19, que nós lemos: não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sabeis disso? Repare que Paulo, quando ele faz uma pergunta, na verdade ele está
afirmando, ele está nos dando um estalo para que a gente pense nisso que ele está perguntando. Então, quando ele fala, olha, não sabeis que o vosso corpo, o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, ele está chamando a atenção, principalmente porque na época existia uma filosofia grega que dizia que o espírito, ou a alma, ela era boa, era algo bom. Mas a matéria, sabe, física, o corpo, tudo aquilo que era material, físico mesmo, pode ser tocado, era algo ruim. Então existia na época essa filosofia, essa ideia, e os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam entendendo isso. Então, se o corpo é ruim, não tem problema o corpo pecar, o corpo pode pecar porque o corpo é ruim, é o que eles achavam. Mas aí Paulo, ele vai dizer, não é bem assim não. Por quê? Porque o vosso corpo, ele é templo, ele é santuário do Espírito Santo. E a palavra utilizada aqui é a palavra naos, que significa santo dos santos. Então imagina no Antigo Testamento, onde tinha o tabernáculo, e lá no centro tinha o Santo dos Santos, que é um local específico, somente o sacerdote entrava e ali tinha a presença de Deus. É isso que está dizendo, que nós somos o Santo dos Santos. E percebe que nós somos a morada. Nós não somos um hotel em que Deus chega, passa um tempo e sai. Chega para dormir e sai. Não, nós somos morada. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, ele vai contra essa ideia de que porque o corpo era mau, se dizia na época, você poderia pecar. Então, ele vai totalmente contra essa ideia. Mas no que se refere à impureza, à imoralidade, nós vamos perceber duas orientações, dois conselhos que Paulo nos dá. E são conselhos importantíssimos que eu gostaria que a gente refletisse um pouco mais e entendesse que ainda hoje é uma necessidade. O primeiro conselho, acompanha aí comigo, no versículo 18 fala assim, fugir da prostituição. Fugir da prostituição, da fornicação em algumas versões, e outras tem da prostituição ou da imoralidade sexual. Fugir. Observa que Paulo, cuidadosamente, ele usa esse verbo fugir. Ele não fala guerreie, resista, tenha força. Não. Fugir. É fuga. É fuga. O único caminho para lidar com a imoralidade é para estar longe dele. Ninguém batalha contra ela. E é impressionante porque quando a gente pega no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer, olha, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto a Satanás, a gente resiste, mas a imoralidade não. Quanto à impureza, nós não resistimos, nós fugimos. E não há vergonha nisso, e não há orgulho em tentar combater, porque não há ninguém forte o suficiente. Não há ninguém que possa, contra a imoralidade sexual, contra a impureza, contra os próprios desejos fortes da carne. Essa mesma ideia de fugir está lá em Tessalonicenses, quando Paulo está capítulo 4, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte, abstenham-se da prostituição, da imoralidade, sabe, se aparte. Quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele fala, Timóteo, tu foge dos desejos da mocidade, aparta-te dos desejos da mocidade, aparta-te, sabe, não guerreie, não lute, porque não tem como. E a questão é, como fazer isso? Como lidar com essa fuga? Como fugir? E a resposta é tolerância zero. Não permitindo que nada, que nenhum espaço possa ser ocupado pela impureza. Temos que fugir diariamente, assim como José.
A mulher de Potifar chega a José, deita comigo, ele não. No outro dia, deita comigo, ele não. Deita comigo, não. Dia após dia. Nem que de repente ela chegue à força e tente agarrar, como ela fez com José, e José ele saiu correndo simplesmente. Essa deve ser a nossa reação. A fuga. Mas como fugir? Se muitas vezes a gente não tem como largar o celular. Tolerância zero. Não permitindo espaço para impureza. Cuidado com o que você clica. Cuidado com o que você olha na internet. Evite passar tempo desnecessário navegando na internet. Evite ficar tarde da noite com o celular na cama ou conversando com alguém em horários muito tarde da noite. Evite contatos excessivos com pessoas que você sabe que pode ser um problema. Evite tipos de conversa. Alguém manda um áudio ou vídeo ou foto de repente naquele grupo de WhatsApp que a maioria das pessoas não são crentes e você sabe que pode ser. Evite. Nem baixe, então apague logo, sabe? Evite. Fuja, porque esse é o único caminho da vitória. É fugir. Lute contra os pequenos pensamentos fantasiosos que de repente possam aparecer na sua mente, as pequenas possibilidades de contato que não seja profissional, que não seja algo sadio. Tenha cuidado com os olhares. Tolerância zero. Essa é a fuga. Tolerância zero. Fugir da imoralidade. Fugir da impureza. Fugir é a palavra-chave. Fugir da impureza. Então fuja. Não permita pequenos detalhes crescerem. Eu lembro que certa vez, o Weber e o Felipe, eu e meus dois irmãos, nós fomos lá na casa do Weber e lá tinha a parte lá onde fica o carro, o estacionamento, tinham vários blocos de cimento vazado e estava cheio de matinho. E aí, certa vez, ele chamou a gente para a gente poder ir tirando de bloco em bloco e arrancando a raiz, o matinho, a erva daninha, eu acho que também pode ser chamado. E a gente fomos trabalhando, foi o dia todo cansativo, a coluna, o antebraço e os dedos e tudo mais, beleza. E questão de semanas depois, a erva daninha voltou a crescer. É da mesma maneira. A gente vai matando hoje, mas de repente um detalhe faz com que esse pecado cresça. E não podemos permitir. É diariamente lutando para fugir. Não lutando contra a impureza, mas lutando para fugir, para estar o mais distante possível. É assim que vamos conseguir vencer, lidar com a impureza, fugindo. O segundo conselho que Paulo nos dá, o primeiro é a fuga, o segundo está lá no versículo 20. Acompanhe comigo. Diz assim: fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus. Mais uma vez, ele lutando contra a ideia da época em que o corpo físico ele era mau. Então ele dá esse princípio, essa verdade que o nosso corpo também tem que glorificar a Deus. Deus nos fez para glorificar a Ele. E o porquê é porque nós pertencemos a Jesus. Note que ele fala, a partir do versículo 19, nosso corpo não é nosso. Nós fomos comprados por Jesus. Então nós pertencemos a Jesus. Isso significa, irmãos, que se nós pertencemos a Jesus, nós não podemos ficar flertando com o mal, com a impureza, com a imoralidade, com os pecados escravizadores. É a ideia de que você tem o seu pecado de estimação, você vai para a igreja, você deixa ele do lado de fora da igreja, entra e quando acaba o culto você sai, pega o seu pecado e vai-se embora. É essa a ideia. Não podemos permitir flertes, namoro com o pecado. Você de repente está aqui hoje pensando, parando, refletindo, mas de repente lá no seu coração você já está planejando uma próxima vez de pecar,
planejando, ou se organizando, ou imaginando a próxima vez, porque você sabe que você não se entregou totalmente nessa fuga, nessa luta contra a sua carne. Então, ou nós somos de Jesus, ou nós somos do mundo. Um problema que a igreja de Corinto enfrentava é o chamado mundanismo. E o que é o mundanismo? É quando a igreja ela não transforma o mundo, mas o mundo transforma a igreja. O mundanismo é, ao invés da igreja ser luz e atingir o mundo, é o contrário que acontece. O mundo atinge a igreja. E a igreja de Corinto, ela estava respirando as doutrinas erradas, a prática imoral, ela estava respirando dissensões, problemas em relacionamentos, ela refletia o mundo. O mundo tinha seus problemas, seus pecados, e a igreja, ao invés de ser luz, ela refletia isso. Então, quando ele fala assim, ó, vocês são de Jesus, vocês têm que ser diferente. Da mesma maneira, nós que estamos vivendo hoje no contexto de prostituição, de imoralidade, de pecado, de erro, de uma sociedade embriagada na doença, seja mental, seja física, sabe, nos padrões morais errados, nós precisamos ser luz e ser diferentes. Nós precisamos nos afastar da maneira de viver, e nós precisamos chegar para mudar o mundo, ao invés do mundo mudar quem somos ou aquilo que fazemos. Não podemos permitir, então não podemos flertar com o pecado, com os pecados de estimação, com aqueles pecados por mais difíceis que sejam. Precisamos lutar com ele, e quanto à imoralidade, quanto à impureza, precisamos fugir. Fugir é a palavra-chave quanto à imoralidade. Quando eu leio um texto, eu gosto de pensar que os leitores originais, nesse texto aqui, a igreja de Corinto, o que é que eles precisariam na época sentir? Sentir, pensar e agir. SPA, sentir, pensar e agir. Então, quando eu penso nesse texto, na situação que aquela igreja vivia, eu penso que deveria existir, ou a partir dessa leitura, devia existir um repúdio, uma sensação de desgosto pela imoralidade, pela impureza, pelo adultério, pela prostituição, pornografia, violência sexual, as bestialidades. Sabe, deve existir um desgosto. Deve existir um desgosto na igreja em Corinto, e deve existir em nós também esse desgosto, essa aversão, de maneira que quando acontece alguma coisa, sabe, a gente não consegue engolir porque é ruim, sabe, o nosso sentimento ele tem que estar dessa maneira, aversivo, abominando aquilo que é errado, abominando a prática do mal, a imoralidade sexual. Quanto a pensamento, eu acredito que a igreja de Corinto ela precisava pensar em oposição ao mundo. Da mesma maneira nós precisamos ter a nossa mente voltada, focada, bem estabelecida em nos opor às ideias do mundo. Precisamos ir contra, precisamos nos posicionar, de maneira quando acontece algum desses problemas da área sexual, seja adultério, seja a fornicação, pornografia, seja pessoas que de repente chegam conversando com você e diz que é simplesmente comum e normal ter sexo antes do casamento, namorar com um, depois com o outro, depois com um, depois com o outro, e ficar nesse lenga-lenga. Na verdade, o que é que tem que acontecer? O nosso sentimento deve ser de desgosto, de nossa, que coisa horrível. E a nossa mente deve ser, eu não serei desse jeito. Eu não penso dessa maneira. Eu me posiciono contra. O sentimento de aversão, o pensamento de oposição e a ação
de fugir e glorificar a Deus. Então a ação, que é exatamente o que Paulo fala no próprio texto, que a igreja devia ter, que nós devemos ter, é de fugir da imoralidade sexual. É de fugir de qualquer brecha, de qualquer possibilidade de pecados no campo sexual. E buscarmos glorificar a Deus com o nosso corpo, vivendo para a sua honra, para a sua glória. Tendo cuidado, não falei aqui, mas tendo cuidado não somente nessa área sexual, mas também uma outra área que próprio Paulo vai falar lá no capítulo 10, que é quanto à questão da gula, quanto à questão da comida. Você domina a comida ou a comida te domina? É também uma maneira de glorificar a Deus com o nosso corpo. É não ser viciado não só na área sexual, mas também não ser viciado no paladar, nos problemas e vícios alimentares. E é interessante que no capítulo 10, Paulo vai falar no mesmo contexto de idolatria, como talvez dando um pouco a entender de que esses pecados relacionados ao alimentar, de desordem alimentar, sabe, quando você não tem controle sobre, de repente, o comer doce ou o beber refrigerante, tem que ter aquilo ali, ou então fica difícil lidar, como um tipo de idolatria. Então precisamos ter essa aversão à imoralidade, à impureza. Precisamos nos opor e precisamos fugir dela e glorificar a Deus com o nosso corpo. E para encerrar, ler apenas um versículo, no capítulo 6 mesmo, é no versículo 11, que fala assim, ó: E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não importa a gravidade do pecado, a graça de Deus é poderosa para lhe dar a vitória. Ela é poderosa para lhe dar a vitória. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos fazer um momento de oração? Eu vou pedir que você possa fechar os seus olhos. Procure se sentir diante do trono de Deus. Tenta entrar agora no seu próprio coração, lá no quarto vazio, por mais que possa ter alguém próximo a você, mas tem esse momento único, só você e Deus. Reflita, confesse pecados de pensamento, de sentimento, pecados de omissão, pecados relacionados à impureza sexual, pecados relacionados à gula. Senhor, nós agradecemos a Tua Palavra, a Tua graça, o Teu amor sobre nós. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos, Deus, como igreja, perdão pelos nossos pecados, em especial os pecados relacionados ao corpo, de cobiça, de pornografia, de adultério, ou qualquer outro tipo de pecado dessa área. Perdoa, Deus, nossos pecados. E nos dá, ó Pai, ajuda, a graça de lutarmos, fugindo das situações, lutarmos em prol do nosso espiritual, em prol de valorizarmos nosso corpo como um templo do Espírito Santo, Deus. Senhor, nos ajuda, nos dá graça para vencermos, para termos a vitória, para sermos, ó Deus, reflexo da Tua glória, Pai. Nos ajuda a isso. Ajuda, Deus, a cada irmão, a cada pessoa que
tem uma luta maior nessa área, que tenta e várias vezes não consegue lhe dar força, dar o ânimo, dar, ó Deus, as pessoas próximas necessárias, dar perspectiva, dar, ó Deus, esperança para todos. Nos ajuda, Pai. Esteja conosco como igreja nesse momento em que estamos nos reunindo somente virtualmente. Então nos ajuda a nos firmarmos na Tua Palavra, nos ajuda a nos firmarmos um com os outros em Ti, ó Deus, mesmo com distância. É isso que te pedimos, é isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada e vitoriosa para você.